Seja muito bem-vinda ao Barriga Fit, comendo o que gosta. Nesse programa, eu trago atalhos e obstáculos para você conseguir perder gordura da barriga comendo o que você gosta. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista, especialista em perda de gordura. E no episódio de hoje, eu vou te apresentar 2 hormônios que você precisa controlar se quiser perder gordura da barriga e, melhor, comendo o que gosta. Então, fica comigo até o final, porque esses 2 hormônios vão mudar completamente toda a transformação do seu corpo, toda essa eliminação de gordura que tanto te incomoda. Combinado? Então, vamos dar seguimento à nossa grande aula. Eu quero começar já te apresentando quais são esses hormônios, que é a insulina e o cortisol. Talvez você já tenha ouvido falar nesses 2 hormônios, talvez não, mas não tem problema. A gente vai discorrer tudo sobre esses hormônios, tintim por tintim, para que você saia dessa live daqui sabendo tudo sobre eles. Combinado? Então, vamos falar primeiramente da insulina. O que é essa insulina, né? É um hormônio que é responsável por regular o nosso açúcar no sangue. Então, quando o nosso açúcar está muito elevado, o que o corpo faz? Ele libera esse hormônio para que ele capte essa insulina e para que ele capte essa glicose e normalmente essa glicose volte ao padrão normal. Tá bom? Além disso, ela tem a função de direcionar os nutrientes que estão no sangue para os órgãos, para os tecidos, certo? E por último, né, eu trouxe aqui três funções da insulina, mas tem diversos outros, mas aqui são os mais padrões. Níveis elevados de insulina aumentam o acúmulo de gordura abdominal. Olha só que interessante. E talvez você, inclusive, possa ser uma mulher que está pré-diabética, ou é uma mulher diabética já, ou até mesmo conhece uma pessoa que seja pré-diabética ou diabética. E o que é essa condição de saúde? É uma condição na qual a pessoa ela tem uma resistência, ou seja, o corpo precisa liberar muita insulina para que aquela glicose que está elevada consiga baixar. Então, se eu libero muita insulina, as chances são de que eu vou ter um acúmulo maior de gordura abdominal. Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar. Por isso que a gente precisa olhar para esses 2 hormônios. Então, primeiro a insulina, porque eles têm um grande potencial de começar a prejudicar aquele meu objetivo, de facilitar o acúmulo de gordura. Combinado? Então, essa insulina, dando uma introdução aqui bem básica, bem tranquila, para você entender qual é a função da insulina e o que acontece se você começar a ter que liberar muito, ou seja, se você começar a ter uma certa resistência a esse hormônio. E o segundo é o cortisol. O que é o cortisol? O cortisol é o hormônio do estresse. Ou seja, quando você, né, e aqui o estresse não é necessariamente só aquele momento que você está preocupado, que você está estressado, que você está, né, uma série de coisas para resolver. Isso sim libera também cortisol. Mas o estresse, nada mais, nada menos, é caracterizado pelo seguinte: quando você está diante de uma situação que você precisa agir, esse hormônio ele é liberado para fazer com que você, né, e não só você, mas todo o seu organismo, todo o seu corpo, se prepare para uma reação. Então, quando a gente olha, né, e aqui fica mais evidente a gente trazer essa analogia, né, essa comparação, quando a gente olha para os nossos ancestrais, não existia, né, a preocupação de pagar boleto. A única preocupação que eles tinham é de sobreviver. Então, de manhã cedo, eles já tinham que acordar e começar a ir à luta, buscar alimento. E naquele momento que eles estavam ali indo atrás do alimento, eles sabiam que a qualquer momento poderiam
estar de frente com uma presa. Então, nesse exato cenário, o corpo ele já começava a liberar cortisol para que o nosso ancestral, o homem da caverna, pudesse estar sempre atento e ligado e preparado para combater, né, se fosse preciso, ou fugir de uma presa. Então, o cortisol ele tem essa função. Por isso que é um hormônio do estresse, porque ele te coloca numa posição que, teoricamente, é estressante para o organismo. Você começa a ter muita liberação química de hormônios que te geram atenção, que te deixam ligado, que te deixam acelerado. E aí, qual é o ponto aqui? Quando a gente libera esse hormônio, aumenta esse estado de alerta, né, para que a gente possa reagir, para que a gente possa agir, para que a gente possa executar o que a gente precisa executar diante de uma situação que está gerando esse estresse, a gente vai agir normal, mas, posterior a isso, esse hormônio ele é reduzido e está tudo bem. Então, ele tem essa função, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter que baixar para que tudo volte ao normal, para que o nosso organismo, né, os nossos hormônios, a nossa glicose, volte ao natural. Só que hoje, nós vivemos numa realidade, num cenário completamente diferente, aonde a gente tem esse pico de cortisol, liberação desse hormônio, para nos colocar nesse estado, só que ele não baixa. Por que ele não baixa? Porque nós vivemos num cenário extremamente estressante. E aí, qual é o grande problema? Quando esse hormônio ele começa a ficar elevado de forma crônica, ou seja, dia após dia o meu cortisol está elevado. Então, chega no período noturno, onde esse hormônio ele tinha que baixar, ele não baixa, porque eu estou pensando no boleto, porque eu estou preocupado, porque eu estou ansioso, porque eu estou, enfim, não estou conseguindo gerenciar toda essa condição que eu estou vivendo, né? E esse hormônio ele sempre fica elevado. E aí compromete o meu sono, começa a comprometer toda essa parte de glicose, porque ele altera toda a minha glicose, isso vai, enfim, refletir uma série de coisas. E sabe qual é o ponto pior disso tudo? É que o cortisol ele aumenta o acúmulo de gordura visceral. Então, nós falamos aqui que a insulina, ela acumula, né, ela ajuda no acúmulo de gordura abdominal. E o cortisol, ele ajuda no acúmulo de gordura visceral. O que é visceral? Entre os órgãos. Então, você passa a acumular gordura entre os seus órgãos. Então, perceba, são dois hormônios cruciais para, de fato, aumentar, distender a tua barriga. E aí você imagina numa situação onde você está com esses dois hormônios elevados, potencialmente fazendo com que você esteja acumulando, ativando o seu organismo a acumular. E aqui é onde a grande parte das pessoas, né, por não ter um conhecimento sobre esses dois hormônios, não olham para aquilo que precisa ser olhado. E aí a gente vai destrinchar aqui, né, o jeito certo da gente melhorar, da gente controlar, mas é importante você entender isso. São dois hormônios que têm essa capacidade, têm esse poder e precisamos estar atentos a isso. Bom, dando seguimento, as pessoas confundem muito idade genética com desequilíbrio hormonal. Então é muito comum eu ouvir de mulheres, né, dizendo assim, a minha idade, né, eu já tenho mais de 40 anos, e aí por conta disso eu tenho grande dificuldade de perder gordura. Eu nasci com uma genética que não é favorável para ser magra. A minha família é toda obesa, então eu cresci com familiares me dizendo que eu nunca ia ser magra por causa da minha genética. Então, eu teria que aceitar a minha genética, e aí começa a ter essa crença, né, sendo desenvolvida, e automaticamente a pessoa ela passa a acreditar que ela não é magra, ou ela não tem uma barriga chapada, uma barriga sem gordura, por causa desses dois fatores. Isso não é uma verdade.
A verdade é que essa pessoa, ela não consegue perder gordura da barriga porque ela está com um desequilíbrio hormonal. E aí eu gosto sempre de fazer uma grande analogia que explica muito bem esse desentendimento, né? Essa grande confusão, que é trazer uma analogia com uma arma. Então imagina só uma arma, né? Para você que está aqui me assistindo no Instagram, não pode ver aqui a imagem que eu trouxe, né? Mas a imagem que eu estou ilustrando aqui no YouTube é uma arma. Então imagina uma arma, tá? Nessa arma, a gente tem dois pontos principais. A gente tem, então imagina aqui, ó, a gente tem o gatilho, né? A gente tem o gatilho e a gente tem toda a estrutura que compõe, né, a parte superior onde está engatilhado a bala. Então, o gatilho, eu costumo dizer que é onde você precisa apertar para que seja disparado aquela bala, para que a arma dispare, certo? Então, o gatilho, ele é a idade, ele é a genética. Vai vendo aqui aonde a gente vai chegar. O gatilho, então vamos lá. O gatilho, onde eu aperto para que a arma dispare, é a idade e a genética, certo? Quando a gente olha para a estrutura da arma, então quando a gente olha para onde fica a bala, para onde sai a pressão, para onde a gente arma, né, essa estrutura superior, a gente está falando aqui dessa estrutura sobre os hábitos, sobre a alimentação, sobre os hormônios, atividade física, ou seja, eu sou uma pessoa ativa, eu sou uma pessoa sedentária. Então, perceba que existe uma estrutura que é muito mais robusta, que é muito mais importante, que vai compor o grande estrago. Se eu tenho os hormônios desequilibrados, se eu tenho uma má alimentação, se eu tenho hábitos ruins e eu sou uma pessoa sedentária, quando chegar na idade ou quando tiver ali uma propensão genética de ser obeso, quando isso acontecer, ou seja, quando o gatilho for puxado, o estrago vai ser muito maior. E aí sim, a gente pode dizer o seguinte: a minha idade e a minha genética me impedem me dificultam, me impedem de chegar na barriga sem gordura ou no corpo magro. Sim, porque a estrutura está completamente desestruturada. Aonde os meus hormônios estão desequilibrados, a minha alimentação está péssima, os meus hábitos são horríveis e eu sou uma pessoa sedentária. É óbvio que vai dar ruim. Não por conta da idade, não por conta da genética. Isso aqui, esses dois elementos, eles só estão potencializando o que eu faço de ruim. Então, quando a gente muda esse cenário, quando eu falo que eu sou uma pessoa ativa, eu faço academia, eu faço exercícios aeróbicos como caminhada, andar de bicicleta, eu tenho bons hábitos, então eu cuido do meu sono, eu gerencio as minhas emoções, né? Eu controlo o meu estresse, eu tenho uma boa alimentação e os meus hormônios são controlados, eu cuido disso, esse gatilho aqui, ele não vai ser nem possível ser armado. Porque a estrutura está tão rígida, a coisa está tão enxuta, está tão encaixada, que a idade e a genética ela não tem capacidade de gerar nada. Então a arma ela não atira, ela não tem potência. Tá entendendo? Então não é sobre a idade, não é sobre a genética, não é sobre nada disso. Isso só se torna um agravante quando você está com a estrutura desequilibrada. Quando você não cuida da alimentação, quando você não cuida dos seus hábitos, quando você fica ali como uma pessoa sedentária, e aí você vai acumulando gordura, você vai aumentando o seu peso, você vai aumentando a barriga, você vai desequilibrando seus hormônios, e aí sim, você vai puxar o gatilho e vai ser um estrago. Bom, dando sequência, a gente fala o seguinte: por que é tão importante
da gente controlar a nossa insulina. Então, quais são os benefícios que eu passo a ter quando eu olho para esse hormônio, né? Quando eu olho eu tenho esse cuidado em controlar esse hormônio. Quando esse hormônio ele fica regulado, quando ele fica controlado, eu passo a ter maior capacidade de queimar gordura. Eu começo a ter mais energia. E o meu metabolismo, ele fica muito mais eficiente para aproveitar melhor os alimentos. E por que tudo isso acontece? Bom, vamos falar aqui num cenário onde a gente tem aquela estrutura, né? Hábitos bons, alimentação equilibrada, regulada, direcionada para a perda de gordura. A gente faz atividade, você faz atividade física, você tem esses hormônios super controlados. Qual é o cenário orgânico? Qual é o cenário que acontece dentro de você? Quando você come um alimento, né? E aí vamos falar dos dois cenários. Quando você está comendo um alimento saudável, tá bom? E quando você come um alimento, sei lá, você come um chocolate, vamos falar assim. Quando você come um alimento normal, esse alimento ele vai ser digerido, ele vai ser absorvido, e quando a sua glicose, né? Porque a partir do momento que esse alimento ele é absorvido, a sua energia ela sobe, ou seja, a sua glicose ela sobe. Rapidamente, o seu corpo ele vai utilizar aquela glicose, aquela energia disponível, e você vai gerar ali uma energia momentânea. Então, você vai ter mais disposição. Você vai conseguir executar as suas tarefas, você vai ter mais atenção, né, mais cognição, porque o cérebro ele também demanda de energia, ele precisa de energia. Então, tudo isso começa a acontecer. Então, você nem sempre vai precisar liberar insulina para fazer esse papel de regular a glicemia. Porque o seu corpo está tão otimizado, ele está tão proveitoso, que ele pega essa energia que subiu, né, essa glicose que subiu, e já usa ela. Então, ele aproveita os alimentos, gera mais energia, e automaticamente, o que acontece aqui? Para que eu perca gordura, eu preciso estar liberando um outro hormônio, que não entra aqui, tá? Porque eles são opostos. Então, quando eu tenho insulina, quando eu aumento a insulina, eu diminuo o outro hormônio, que eu não quero que você se prenda a esse nome, mas eu vou falar só para você entender, que se chama glucagon. É um outro hormônio que é responsável por queimar gordura. Então, quando eu libero muita insulina, esse hormônio ali aqui baixa, né? Esse hormônio que queima gordura, ele baixa e para de queimar gordura. Então, quando eu tenho essa insulina controlada, e aí eu tô ali, né? Como? Já aproveito a glicose, já gera energia, e eu não preciso aumentar essa insulina, o que acontece com o hormônio que queima gordura? Ele se mantém elevado. Então, a minha queima de gordura, ela, acontece a todo momento, sem mesmo ser interrompida. Olha só que maravilhoso, que coisa maravilhosa. Eu como e continuo queimando gordura. Porque o meu corpo ele aproveita aquela glicose de forma rápida. O meu cérebro utiliza os meus órgãos, os meus tecidos, e tudo acontece de forma rápida. Em contrapartida, quando a gente controla também o cortisol, que é o hormônio que nos deixa ligado, que nos deixa no estado de alerta, que nos faz agir, o que acontece? Temos mais disposição. Então é aquele famoso cenário que você, quando acorda, ou quando a claridade, né, entra dentro do seu quarto, ou quando você está com a claridade, nem que seja uma luz artificial, esse cortisol ele aumenta e você já acorda. Você já tem uma disposição, você já entra naquele estado, estou pronta para começar o dia. A sua circunferência abdominal, ela começa a diminuir. Porque se o cortisol, ele tem uma ação em aumentar a gordura entre os meus órgãos e, consequentemente, aumenta a minha circunferência abdominal, se eu controlo esse cortisol,
eu vou ter muito menos ou quase nada de acúmulo de gordura e vou estar queimando essa gordura também. Então, minha circunferência abdominal ela começa a diminuir. E a outra condição é que o meu metabolismo ele fica mais acelerado. Porque esse cortisol, como ele lembra que ele é o hormônio do estado de alerta, ele ativa o meu organismo. Se eu controlo ele, se eu consigo fazer com que ele tenha o seu papel nos horários certos do dia, porque a gente tem um pico de cortisol no primeiro momento do dia, para que a gente levante, a gente acorde. Ali naquele primeiro momento do dia, a gente vai ter um pico de cortisol, depois ele vai baixando. Então, eu já ativo o meu metabolismo. E eu já começo a queimar gordura desde cedo. Então, olha quantos benefícios a gente começa a ter. E aqui é mega importante a gente entender a importância desses hormônios na nossa queima de gordura. E o quanto que isso vai favorecer a gente perder barriga, sem deixar de comer o que gosta. Porque você não precisa deixar de comer o que gosta. Inclusive, isso é um dos maiores erros, eu vou explicar o porquê, para você conseguir perder barriga. Dentro da minha metodologia, na fase 2, que a gente entra numa fase onde a gente direciona o corpo com todo um passo a passo de controle da alimentação, introdução de determinados alimentos, divisão das refeições de forma coerente para que a gente otimize o máximo desse cortisol, a gente otimize o máximo da insulina, a gente induz o corpo. E aí o nome da fase 2 é queima de gordura diária. É a gente direcionar o organismo a estar queimando gordura o dia inteiro, todos os dias. A gente passa a ter uma máquina de queimar gordura diariamente. Porque a gente controla, a gente manipula esses dois hormônios. Com os horários, com uma frequência de alimentação específica, com os alimentos certos, nas quantidades certas. E aí, o resultado, ele é fantástico. Então, controlar esses dois hormônios, eles vão te trazer todos esses benefícios e fazendo com que você, automaticamente, passe a mudar o seu corpo de uma forma muito mais acelerada. E eu estou mostrando aqui no YouTube, para você que não está assistindo, aqui no Instagram, eu estou mostrando aqui um grande exemplo de uma aluna minha, a Juliana, que teve um resultado fantástico. E aí eu botei uma foto dela, do antes e depois, então uma foto que ela está sentada, né? Ela está lá com o corpo dela cheio de gordura, e uma outra foto aqui que ela está de biquíni, né? Ela está, inclusive, com um biquíni novo, que está com a etiqueta, e ela está no espelho, tirando uma foto no espelho, então eu acredito que ela esteja ali se admirando esse corpo que ela conseguiu conquistar. E aí eu coloco aqui hormônios desregulados, ou seja, quando ela estava com o corpo, né, com mais gordura, com aquela barriga com gordura, hormônios desregulados. E aí quando ela regula o hormônio, né, quando ela passa a aplicar toda a metodologia, e ela regula o hormônio, ela chega nesse corpo. Um corpo sem barriga, um corpo muito mais magro, e um corpo no qual ela pode vestir um biquíni, ela pode vestir a roupa que ela quiser, e ela passa a ter satisfação de se olhar no espelho, de tirar uma foto, sem ter vergonha, sem ter nojo do que ela está vendo. Então, essa é a grande diferença quando você regula os seus hormônios ou quando você fica com eles desregulados e fica olhando lá para o alimento que você vai ou não vai comer. Com o alimento que engorda ou com o alimento que não engorda. Com o alimento que pode ou com o alimento que não pode. Não adianta olhar para o alimento. Você precisa olhar para os seus hormônios. Porque são eles que vão favorecer ou dificultar você de ganhar ou perder gordura. E aí, você pode falar, né, ou pensar nesse exato momento assim, mas, Lucas, eu não tenho dinheiro para ficar indo ao médico, para fazer exame, para tomar hormônio e não sei o que, e não sei o que lá. Eu digo para você que você não necessariamente precisa ir no médico. Se você não tem dinheiro, tá tudo bem. Você consegue regular esses hormônios
sem precisar tomar hormônio e sem precisar ir ao médico. Você pode fazer isso a partir de agora. Você pode fazer isso agora mesmo, com o que você tem em casa, com os alimentos disponíveis na sua casa. Porque isso, para que seja regulado, não vai depender do médico, não vai depender do hormônio. Porque, inclusive, você tem várias pessoas que tomam hormônios porque estão desregulados, muitas das vezes estão comprometidos, o corpo nem consegue mais produzir hormônio, e ainda assim essas pessoas não conseguem perder gordura. Elas não conseguem diminuir aquela quantidade de barriga que está enorme. Por quê? Porque não é sobre tomar o hormônio ou não é sobre ir ao médico. É claro que você precisa ir ao médico para você olhar os seus exames, você ter esse controle da sua saúde. Isso é essencial. Mas se você não tem condições de ir, está tudo bem. Não é por isso que você não vai conseguir. E eu vou te apresentar aqui algumas formas de você começar a observar, porque existem determinados sintomas que você já vai conseguir identificar se esses hormônios eles estão desregulados, tá? Então, como que você sabe se a sua insulina ou o seu cortisol estão regulados ou desregulados? Então, eu vou falar aqui alguns sintomas que você vai ter se eles estiverem desregulados, tá bom? Então, se o seu cortisol estiver desregulado, você vai começar a ter insônia, dificuldade para dormir, você vai ter um aumento da barriga. Então, é aquela situação na qual passa 2 meses e você já nota que a barriga aumentou. Você já nota que tá difícil de vestir determinadas roupas. Aquele short que estava mais apertado já não está mais entrando. Por quê? Você está aumentando a barriga. E o aumento dessa circunferência está muito relacionado ao aumento da gordura visceral, que fica entre os órgãos. E aí ela vai expandindo a tua barriga. Desequilíbrio nos hormônios sexuais, ou seja, você passa a ter uma queda na libido. Você passa a ter um maior acúmulo de gordura localizada. Então, você passa a acumular gordura ali na pochete, você passa a acumular gordura na lateral da cintura. Tem mulheres que acumulam mais gordura nas pernas ou na parte do culote. Isso é um desequilíbrio nos hormônios sexuais. Você tem uma dificuldade de lidar com o estresse. Então, você fica cada vez mais estressada. Qualquer coisa é um gatilho para você explodir. Qualquer coisa, você está sem paciência. E, por fim, você tem uma queda na tua imunidade. Então, existem mulheres que têm candidíase de repetição, infecção urinária, está toda hora resfriada. O que é isso? Uma queda na imunidade. O corpo está fraco. Qualquer coisa, qualquer vírus, qualquer bactéria consegue se instalar. Isso está muito caracterizado com o cortisol desregulado. Outros sintomas, né? Aí agora a gente vai falar de insulina. Sintomas de insulina desregulado. Ganho de peso rápido. Isso aqui é aquela famosa situação que você fala assim: ai meu Deus, só de eu pensar no chocolate eu já engordei. Né? Que é traduzir no qual comer um chocolate está engordando. Sim, insulina está desregulada. Então qualquer coisa que você coma, comer um pão está inchada, está mega inchada. Comer uma pizza parece um balão. Por quê? Insulina está desregulada. Dificuldade em perder gordura. Faz de tudo. Meu Deus! Quem aqui, né, não faz aquelas dietas malucas, jejum de não sei quantas horas, 0 carboidrato, só come ovo e não consegue perder 1 quilo de gordura. Sofre uma semana inteira para perder 1 quilo na balança, na segunda-feira ganhou 3. Se você é essa mulher, saiba que não adianta você sofrer dessa forma. Seu hormônio, sua insulina está desregulada e você vai ter muito mais facilidade de engordar do que de perder gordura. Fadiga ou sonolência. Sabe aquele soninho? Não é um soninho, é aquela fraqueza, é aquela moleza, aquela sonolência que dá depois do almoço? Pois é, sinal de insulina elevado.
acaba de comer o teu almoço, que é um prato maior, é um prato que tem mais carboidrato, vai aumentar essa insulina. E a insulina é um hormônio que ela é anabólica. Lembra que eu falei que a insulina ela tem um potencial de pegar aquela glicose, pegar aqueles nutrientes que estão ali, né, circulando e direcionar para o tecido, direcionar para os lugares. Então ela acumula. Esse acúmulo, né, essa liberação de insulina, ela leva você a ter essa sonolência. Quer dizer que você está produzindo muita insulina para isso. E aí você tem esse estado de letargia, esse estado de fadiga, esse estado de cansaço, de moleza. E outra, vontade de doce excessiva. Quem aqui não teve uma vontade de comer um doce, e aí se saciou? Passou uma hora, deu aquela vontade louca novamente de comer um doce. O que é isso? Insulina, ela aumenta por causa que você comeu açúcar, ao mesmo tempo, da mesma forma que ela aumenta, ela baixa, então você tem uma hiperglicemia e uma hipoglicemia. E quando ela baixa, a vontade ela vem novamente para quê? Para essa insulina subir de novo. Então isso é um outro sintoma aí de insulina desregulada. E aí, eu trouxe aqui o jeito errado de você. Eu trouxe aqui o jeito errado de você regular esses hormônios, tá? Então, eu trouxe 3 jeitos aqui errados que você provavelmente, com toda certeza, você comete, já cometeu ou comete, que você deve parar agora, se você quer regular. Dessa forma aqui, você não vai regular os seus hormônios, tá bom? Primeira coisa, restringindo o carboidrato. Isso aqui é muito comum. Ai, meu Deus, estou pré-diabético, tem que parar de comer pão, tem que parar de comer o carboidrato. Pior coisa que você vai fazer. Não se restringe carboidrato para regular a insulina. Por quê? Porque da mesma forma que você restringe, ou seja, você para de comer, você volta a comer. E quando você não come carboidrato, a proteína que você come, apesar dela não ser um carboidrato, ela também libera insulina. Em um menor grau, é claro, mas ela também está liberando insulina. Quando você fica muito tempo, por exemplo, sem comer, você aumenta a tua glicose no sangue. Então, automaticamente, se você tem uma liberação muito grande, muito alta de glicose no sangue, né, para que você gere energia, mas você é uma pessoa que não gasta energia, e aí desregula, né, porque um corpo desregulado vai estar tudo desregulado, o teu corpo ele vai ter que liberar insulina para regular essa glicose. Só que como você está com a insulina desregulada, tem que liberar muita insulina. Então muita gente fala assim, acha assim, eu vou tirar o carboidrato. E aí passa lá sofrendo para não comer carboidrato, tá tendo um desequilíbrio naquela glicose, tá tendo um desequilíbrio no hormônio, e aí chega um momento que não aguenta ficar sem carboidrato. Isso aqui é certo. 100% de certeza. Se você restringe carboidrato ou qualquer tipo de alimento, você vai voltar a comer. E o pior, você volta a comer de forma exagerada. Então você tem um estrondo na tua glicose que o teu corpo não dá conta de baixar aquilo ali. Então qual é a última alternativa? Acumula. Sai acumulando, porque eu preciso baixar essa glicose. Se não deu conta no primeiro momento, no segundo, então vai estocar tudo. Então estoca no fígado, estoca na pochete, estoca nas regiões locais. Estoca onde for. Então restringir alimento só vai piorar, restringir carboidrato e alimento só vai piorar teu quadro. Não caia nessa enganação. Tá bom? Um outro ponto, outra coisa errada, fazer dietas específicas. Vou fazer low carb, porque eu vi que o low carb ele vai me ajudar a melhorar a minha insulina. Vai, de fato vai. Não porque é low carb, mas é porque você vai estar perdendo peso. Não é o low carb que vai te ajudar. Só que é a mesma coisa que restringir carboidrato, porque o low carb
nessas dietas específicas, o que elas fazem? Olha, você não pode comer todos esses alimentos aqui. Só que você é uma pessoa que come, pô. Você come lá o teu pão, você tem uma alimentação que geralmente tem todos os alimentos que essas dietas te impedem de comer. Então, o que acontece? Você é obrigada a parar de comer esses alimentos. Consequentemente, a única coisa que te resta é perder peso, é perder gordura. Só que aí você entra no mesmo viés. E eu tenho certeza que você que está aqui me assistindo, você já passou por isso. Você sabe que é assim que acontece. Você vai, faz a dieta, até tem resultado. Só que você não aguenta por muito tempo. Você começa a falhar, você começa a errar, você começa a se frustrar. E passa a comer mais. E daqui a pouco você desiste. E quando você desiste, você já não está mais controlando, você já não está mais ligando para nada. E aí você começa a voltar a ganhar tudo de novo. Então, essas dietas, elas geralmente não têm sucesso. Se a gente for botar uma margem de porcentagem de pessoas que realmente têm sucesso, a gente não chega nem a 5%. Não é a melhor alternativa. E as chances são que você vai falhar. Você vai entrar até que num caminho que parece ser muito bom, só que não dura muito tempo. E aí você piora ainda mais o quadro que você estava, na verdade, né? Que você começou, você fica pior ainda. E o terceiro erro é você tomar remédio. Tomar remédio na esperança de que aquilo ali vai solucionar o teu problema. Eu vejo várias mulheres, principalmente aquelas que estão pré-diabéticas, né? Vai lá no médico, o médico fala, olha, toma a metformina, toma ali o remédio, tem vários hoje remédios, né? Tem mais modernos do que propriamente a metformina, mas a metformina é um dos remédios, glifage, famoso glifage, que tem uma ação de diminuir essa glicose do sangue, né? Melhorar essa sensibilidade à insulina. Tem outros também que você libera a glicose pela urina. E aí essas pessoas, essas mulheres tomam esses remédios, porque é passado, até porque muitas das vezes tem que tomar, mas elas acreditam que os remédios já vai se solucionar, já vai melhorar. E essa é uma grande mentira. O remédio ele não vai solucionar o teu problema. Ele vai te ajudar. Só que ele não faz milagre. Então, tomar o remédio e não fazer nada só vai piorar o teu caso, porque você vai estar tomando o medicamento e saiba que o remédio que você toma, ele tem uma ação naquilo que você quer, mas ele também tem uma ação em várias outras coisas no seu corpo. Então, é como se você tivesse te ajudando em uma coisa, mas podendo prejudicar várias outras. Então, é uma coisa que tem que estar muito consciente do que você está fazendo. Se você hoje está numa condição de saúde que você tem que tomar um remédio, olha, cuida mais da sua saúde. Cuida mais daquilo que você coloca na boca, daquilo que você faz. E aí é que eu quero te apresentar o jeito certo. 3 coisas que você pode começar a aplicar de uma forma correta que vai te ajudar, assim como a Juliana fez e conseguiu um grande resultado, para mudar essa condição de você conseguir perder essa gordura da barriga, melhorar essa sua saúde, podendo comer o que você gosta. Porque eu quero o meu método, o método NMC, ele consiste em fazer você, através de 3 fases, perder barriga comendo o que gosta. Não é sobre restrição. Então, a primeira coisa aqui é você fazer 5 refeições ao dia. Mas, Lucas, meu Deus, eu vou comer mais vezes no meu dia, não vou engordar. Não. Fazer 5 refeições ao longo do seu dia é você equilibrar a oferta de energia, a oferta de nutrientes e parar de ficar tendo
momentos aleatórios de alimentação. É muito comum ver pessoas que mal tomam um café da manhã, vai no almoço, come pra caramba, então dá aquela enxurrada de comida, de energia, e aí a glicose vai lá no teto, passa a tarde inteira sem comer, morre de fome, ou então, às vezes, come uma besteira à tarde, coisa que está desregulado, vai acumular gordura. Essa besteira, ela não mata a fome, ela não sacia, não tem nutriente, e aí chega a noite, o que acontece? Dá aquela fome de capivara raivosa, que é comer até o reboco da parede. E aí dá outro pico de alimentação, de caloria. E aí, muitas das vezes, é aquela caloria gostosa, é aquela pizza, é aquele iFood, é aquele hambúrguer, aquela batata frita, aquele bife, a milanesa. Então, quando a gente traz essas 5 refeições, a gente regula essa liberação de glicose, essa nutrição, o nosso metabolismo fica mais ativo, a gente erra menos, a gente come menos, automaticamente o nosso corpo ele vai se regulando. É importante a gente controlar a quantidade do que come. Isso aqui é um grande erro também. As pessoas acreditam que só comer saudável é a solução. Você não vai perder gordura só comendo saudável. É importante controlar o que você está comendo. Porque o controle da quantidade é o que vai determinar se a tua glicose vai aumentar muito ou não. Se você vai ter um pico na tua glicose ou não. Então, começar a olhar aí para a quantidade, colheres que você está comendo, vai ser muito importante. Tá? E, por fim, comer o que gosta. Comer o que gosta. Por que comer o que gosta é o jeito certo de você regular os hormônios? Porque se você come o que você gosta, você tem menos chances de querer comer um determinado alimento. Então, imagina, você é uma mulher que gosta de doce. Quantas vezes você tentou ficar sem o doce? Quantas vezes? Bota aqui, fala comigo, bota aqui nos comentários. Quantas vezes você tentou ficar sem o doce? Aí tirou lá o doce, ficou sem comer doce. E aí, dentro desse comportamento, o que aconteceu? Você não conseguiu ficar sem comer doce. A verdade foi essa. Porque em um determinado momento, você foi lá e comeu. Só que você não comeu um pedaço de chocolate. Você comeu a barra inteira. Você comeu a caixa de bis toda. Porque você estava tanto tempo sem comer aquele doce, que num determinado momento, quando veio aquela vontade, quando veio aquela TPM avassaladora, você comeu tudo. E a partir do momento que você come em grande quantidade, descontroladamente, você vai engordar. Isso serve para qualquer alimento. Serve para o chocolate, serve para o arroz, serve para cervejinha no final de semana, serve para pizza, serve para o feijão, serve para o macarrão, serve para esses alimentos mais básicos que a gente já tem o costume de comer, porque a gente passou a nossa vida inteira comendo. Quando você tira, quando você para de comer, você vai voltar a comer em grande quantidade. Então, se eu não tiro, e aqui entra o método, né? É não tirar. Então, quando você não tira, você não tem essa vontade louca. Porque eu estou comendo, então que vontade eu tenho? Eu como doce. Mas tem a aluna minha, e eu compartilho aqui nos meus stories, a aluna comendo doce todo dia, chocolate depois do almoço todo dia. Se eu perguntar para elas, você tem vontade de comer doce? Não tenho. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar, e quando você não comia esses doces? E antes do método, quando você não conhecia o método, você acreditava que o doce engordava e você tirava o doce. O que acontecia? Elas vão me falar. Eu morria de vontade, eu comia uma barra, eu comia 2 barras, eu comia loucamente. Então, o terceiro é você, literalmente, gosta de um pão? Come o pão todo dia. Gosta do doce? Sente vontade de comer o chocolate? Come o chocolate todo dia. E aí, seguindo esses 3 passos aqui, né? Esses 3 recursos que você pode usar, fazer as 5 refeições, controlar a quantidade e comer o que gosta. Ponto final. Você vai ter um grande resultado, seus hormônios vão ficar regulados e, tua barriga vai diminuir drasticamente.
Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha aproveitado e entendido. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Deixa aqui o seu comentário, me dá um feedback, o que você achou. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade que você gostaria que eu fizesse aqui, abordasse aqui nesse programa, vai ser um prazer e você vai poder me ajudar a te ajudar cada vez mais nessa sua jornada de perder gordura da barriga sem precisar fazer essas loucuras, comendo o que você gosta. Então é isso, vai lá, bota aí um comentário o que você achou, o que você, enfim, entendeu, o que você não entendeu, qual dúvida, que eu vou te ajudar nessa jornada, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a nossa próxima aula, que é na quinta-feira, às 20 horas.